Oi, 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 olha quem está chegando, professora Del chegando. Primeiro ano, eu vou relembrar com vocês hoje duas coisinhas. Como que a gente faz o gráfico de uma função de primeiro grau e como que a gente faz o gráfico da função do segundo grau. Só isso que eu vou relembrar com vocês. É muito simples, muito simples. Olha só, começando com a função do primeiro grau, a letra sempre continua bonita, né? Não tem jeito. A função é desta forma, f de x é igual a x mais b. A função, ela pode ser crescente ou decrescente. Crescente se o meu A for positivo, decrescente se o A for negativo. Legal? Aí eu quero esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico dessa função. F de x é igual a 3x mais 5. Legal! Muito fácil, muito simples. Olha aqui, a gente sempre vai fazer no plano cartesiano. Que coisa bem certinha aqui, ó. X e y. Primeiro, essa função é crescente ou decrescente? Eu posso afirmar que ela é crescente. Por que ela é crescente? Ela é crescente porque o A é maior do que zero, ou seja, A é positivo. Se A é positivo, a função é crescente. Se a função é crescente, significa que eu vou ter um gráfico, que a gente já sabe que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, a gente já sabe disso, e eu já sei que essa reta vai ser crescente. Então, olha só que interessante. Como que eu faço esse gráfico? O primeiro ano, nós precisamos só de 2 pontos. Com 2 pontos, a gente já traça a reta. O primeiro ponto sempre vai ser o seu termo independente. Esse termo independente sempre vai cortar o eixo Y. Como eu não tenho espaço, eu vou falar que aqui é o 5, tá, pessoal? Aqui eu tenho o ponto aonde está o termo independente. Por que o termo independente corta o eixo Y? Sabe por quê? Porque nesse ponto o x é 0. O x é 0 e o y é 5. Então, eu já tenho o primeiro ponto. Eu preciso do segundo ponto. Como que eu acho o meu segundo ponto? Muito simples. O segundo ponto, na realidade, eu acho fazendo a raiz da função. Raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função, sabe como que é? Você, simples assim, você dá 0 para y, ou seja, 0 é igual a 3x mais 5. Você vai calcular o valor de x. 5 está positivo, passa negativo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Eu acabo de achar que x é menos 5 terços. Perceba, x é menos 5 terços quando y é 0. Se o x é menos 5 terços e o y é 0, significa que o menos 5 terços está exatamente aqui no eixo do x. Olha, de novo, o 5 está no eixo do y, porque esse valor é exatamente quando o x é 0. Vamos tirar a prova real? 3 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. Ou seja, y igual a 5. Só que você não precisa ficar fazendo isso, porque de cara você já pode afirmar que o termo independente corta y. Morreu, primeiro ponto já tenho. E o segundo ponto, sempre você vai achar dando 0 para y. Deu 0 para y, achou o x. E este valor de x sempre vai estar no eixo do x. Tá aqui, pessoal. O meu gráfico é essa reta. Crescente, sabendo que o termo independente é 5 e a raiz ou zero da função, menos 5 terços. Da função do primeiro grau, no gráfico, isso que você precisa saber. Agora, função do segundo grau. Olha só, segundo grau, a cara da função do segundo grau, ela é desta forma aqui. Já vou colocar uma para a gente resolver.
f de x é exatamente igual a... Só um minutinho, estou pegando um exemplo aqui para nós trabalharmos. F de x é igual a... Vamos achar. Achei. F de x é igual a x ao quadrado mais menos 3x menos, eu estou fazendo de cabeça, menos 2. Menos, aí eu vou ter, não, menos não, mais 2. Isso. Olha só, f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Bom, é uma função do segundo grau, porque o expoente é 2. Legal. E aí nós vamos fazer. Gente, a gente sabe que a função vai ser crescente quando a for maior do que zero. Perceba que o a para mim aqui é um positivo. Então, se a para mim é um positivo, eu posso afirmar que essa função é crescente. Para eu resolver essa função, pessoal, eu preciso calcular apenas 3 pontos. 3 pontos. 2 são os mesmos da função do primeiro grau. 2 pontos sempre vai ser o termo independente, lá também eu tenho, e o zero da função, sempre. E depois nós vamos relembrar uma outra coisinha. Então, olha só, tá aqui meu plano cartesiano, x, y. Pergunta, quem é o meu termo independente? Termo independente para mim é o 2 positivo. Então, tem 1, 2, ó, por causa desse 2, tá ele aqui, ó. O ponto aqui seria 0 para x, 2 para y. Legal. Aí, eu vou agora fazer o zero da função. Olha só, zero da função. O que é o zero da função? Sabe o que é zero da função, pessoal? Simples assim. Você vai pegar, dar 0 para y. Então, eu teria 0 é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Olha só. Chegamos numa equação do segundo grau. Como que eu calculo x, pessoal? 2 números multiplicando dá 2. 2 números somando dá 3. Quem é? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Opa! 2 e 1. Sabe o que é esse 2 e 1? São os pontos que eu vou ter no eixo x. Eu sei que quando o x for 1, o y é 0. Então, aqui eu tenho um ponto. Quando o x for 2, o y é 0. Tá aqui os 2 pontos. O que eu fiz até agora? Nada de extraordinário. Coloquei o ponto no eixo y, que é o termo independente. Tá aqui. Coloquei os 2 pontos no eixo x, que são os zeros da função. Ó, legal! Eu já sei que a minha parábola é virada para cima, mas eu não sei até onde que ela vai. Eu não sei se ela vai ficar aqui, mais em cima, mais embaixo, bem mais embaixo. É a hora que a gente precisa calcular o vértice da parábola. Lembram? O vértice da parábola, a gente calcula como x vértice menos b sobre 2a. B para mim é menos 3. Menos com menos dá mais. Então, tenho 3 sobre 2. O A para mim é 1. 2 vezes 1, 2. 3 sobre 2. Então, eu acabo de achar que o x vértice é 3 sobre 2, que é 1,5, né? Aqui, pessoal, não é um ponto. É o x vértice. Ele vai formar ponto com y vértice. Como que eu calculo y vértice? Menos delta sobre 4a. Delta, para mim, é b ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2, 8. O delta, para mim, é igual a 1. Gente, eu não quero a raiz de delta, eu quero delta. Aí, pessoal, y vértice é igual a menos 1, que é menos delta, sobre 4a, ou seja, sobre 4. Eu acabo de achar que meu y vértice é menos 1/4. Eu vou falar que menos 1/4 tá aqui, tá, pessoal? Para não misturar. Menos 1/4. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o x vértice
com o Y vértice. Aqui eu tenho um ponto. Tá feita a minha parábola, pessoal, ó. Essa é a minha parábola. Virada para cima, porque é uma função crescente. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu deixei, eu acho, algumas videoaulas para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem. E depois que vocês assistirem essas videoaulas, eu gostaria que vocês resolvessem os exercícios que eu deixei também para vocês fazerem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nós vamos ter aulas no Zoom para eu tirar dúvidas também. Então, tudo que eu peço para vocês, não desanimem. Nós estamos bem, nós vamos seguir em frente, não vamos ter perda nenhuma, porque não esqueça que mesmo longe, estamos perto. Bom estudo para vocês, fiquem com Deus.